Afinal de contas, temos livre-arbítrio ou não? E até que ponto podemos tomar decisões, fazermos o que quisermos? Como é que funciona isso na vida real? Tratando-se do físico e o espiritual. Eu vou lhe explicar. Você compara isso como uma partida de futebol. O jogador pode jogar a jogada que ele quiser. Pode acertar, pode cometer faltas, pode fazer gol. Toda a ação do jogador sempre existirá uma reação. É como diz o ditado, para toda ação existe uma reação. Quando um jogador faz uma jogada bonita, todos aplaudem, ficam maravilhados. Quando faz um gol, todos comemoram. Isso é o objetivo do jogo, gol. E o objetivo final, primordial, é vitória. E quando o jogador comete faltas, discute no campo, problemas, isso aí traz... as pessoas ficam eufóricas, outros ficam a favor, outros contra. Isso acontece com a vitória e a derrota. Cada um toma partido, os que estão ao redor torcendo, os que não estão no jogo. Mas na realidade todos, tanto os jogadores quanto os que estão ao seu redor, os torcedores, estão jogando. Porque só existe as partidas de futebol porque existem os que estão do lado de fora também. Eles que financiam tudo isso. Assim é a nossa vida. Nós temos livre-arbítrio, sim, mas limitados. Porque existe um árbitro, tanto para a partida de futebol, para julgar o jogo, quanto na nossa vida aqui. Tratando-se da nossa vida na terra, relacionado ao espiritual também. Temos um Deus que vê tudo, julga tudo, mas podemos ou não podemos fazermos tudo o que quisermos aqui na terra? Não, não podemos, porque somos limitados. A gente pode planejar tudo o que quisermos, mas o Eterno, ele como árbitro, juiz, justo, sábio, onipotente, onisciente, onipresente, ele pode dizer não. Você pode isso, você pode aquilo e você pode aquilo outro. Mas isso aqui você não pode. Ah, mas eu tenho livre-arbítrio ou não? Tem. Então eu planejo e digo, eu vou fazer. Mas aí o Eterno fica vendo. Mas você vai, programa tudo programado, tudo perfeito para executar tal coisa. Mas quando chega na hora, o tiro sai pela culatra. Não deu certo. Veja o Irã. O Irã, o líder supremo, ele planejou tudo, fez horrores, matou mulheres. Elas, antes de serem mortas, eram estupradas e são ainda. São estupradas antes de serem mortas, muitas delas. Porque o crime que elas cometem é por causa do véu, a vestimenta que não cobre o rosto de forma adequada. Tem que deixar só os olhos. E ainda é bom usar óculos escuros para que ninguém veja para onde estão olhando. Então, já que são imorais, que não usam o véu com respeito, então pena de morte. Mas antes de serem mortas, vocês são prostitutas imorais, então vão agir como tal, vão ser estupradas. Mas até que ponto o Eterno tolerou tudo isso? Veja que muitos conhecem um ditado que diz: ai daquele que mexer com a menina dos olhos de Deus. Eu estou falando uma versão cristã. O cristão,
vê dessa forma, os evangélicos, os que creem no ídolo Jesus, os idólatras, vamos dizer assim, vocês. Então, ele mexeu com a pessoa errada, ele esteve mexendo com a pessoa errada por muito tempo, e o livre-arbítrio dele é limitado, e está aí uma prova de tudo isso. Ele planejou uma cartada final contra Israel, mas o Eterno disse não. Algumas pessoas acreditam que tudo o que aconteceu foi o Mossad, a inteligência de Israel. Outros acreditam que foi o Eterno que mandou um vendaval. Mas se vocês observarem na nossa vida, nada é por acaso. Nada é por acaso. Quantas vezes o homem planejou alguma coisa e o Eterno interferiu de maneira determinante para proteger outras pessoas ou outra pessoa? Veja o caso de Jacó, que fugiu do seu irmão. Veja o dilúvio. Veja as tragédias naturais que estão acontecendo, como a do Rio Grande do Sul. A maioria são alemães, descendentes de alemães da Segunda Guerra Mundial. Pessoas que são contra o Lula. Literalmente contra o Lula. O Rio Grande do Sul é totalmente contra o PT, o Partido Terrorista. Mas por que foi tão afetado? Já que é a favor do Eterno. A favor do Eterno. Mas uma grande maioria dentro da sua alma, inimigos do único povo que ninguém jamais deveria mexer. O povo judeu, escolhido pelo Eterno, o único povo que foi premiado com um sorteio. Houve um sorteio no mundo para quem queria receber Torá, para quem queria receber a verdade. E todos disseram não, e todos baixaram a cabeça, viraram o rosto para um lado e para o outro, e recusaram-se. E o povo judeu, de mãos abertas, recebeu a Torá. E o Eterno prometeu: esse é o meu povo. Veja que já passaram-se céus e terra. Veja-se que já houve idas e vindas. O judeu está espalhado em todos os lugares da terra, 193 países do mundo. No mundo, 193 países no mundo. Prestem bem atenção nessa matemática que eu vou fazer agora. 192 países dos 193 serão contra. A maioria, 192 países no mundo, literalmente contra Israel. De certo que existe povos que não têm nação, como os palestinos, são nômades, que viveram migrando de um lugar para o outro e se reuniu um monte de malfeitores de várias nacionalidades aí, de várias localidades do mundo, persas, árabes, africanos, se misturaram e nasceram esse povo marrom aí. Um povo sem pátria. Existe também os ciganos, lá em uma localidade na Espanha, entre a Espanha e outro país por aí. E existem muitos outros que não têm pátria, povos sem pátria, mas nações. 193, 192 serão contra, literalmente, Israel, incluindo Estados Unidos, França, Inglaterra, Espanha, Itália,
Brasil, Rússia, não vou nem falar de Rússia que já está na cara, óbvio, Coreia do Norte. Qual outro país que você acha que será a favor de Israel? Todos. Está escrito na Torá. Todos os países no mundo, todos os países no mundo tentarão destruir Israel com a diplomacia, com canetadas, com ataques, e todos se ajuntarão em ordem e fugirão em desordem. Está escrito na Torá. Israel é como uma taça de vinho que embriaga a todos. E todos ficam atordoados, sem entender como, por quê, quanto poder tem Israel, de onde vem esse poder? De Hashem, do eterno nosso Deus. O povo escolhido do eterno. Cremos em um Deus único e todo-poderoso. A nação que tenta atacar Israel, o Mossad, a inteligência de Israel, a polícia, vamos dizer assim, está nesse país atuando. Cada judeu no mundo inteiro é um guerreiro, é um espião dos inimigos de Israel. Também, quando não conseguem, aí vem uma outra jogada do árbitro. Quando vem uma injustiça para Israel, o árbitro diz: não, essa jogada não vale. Não é Irã, não é Raíssa, Raísse. O helicóptero tem uma numeração para mostrar ao mundo inteiro quantos mortos foram os que foram ceifados pelos inimigos, para mostrar a todos do planeta Terra que só existe um Deus. Só existe um árbitro que vê tudo, que julga aqui na terra e julgará na eternidade as jogadas de todos, tanto dos jogadores, dos guerreiros, quanto dos torcedores, dos neutros, de homens, mulheres e crianças, jovens, velhos, todos, dos que jogam e dos que não jogam, dos que estão em guerra e dos que não estão, do que estão apenas em casa, das mulheres embaraçadas, dos idosos que estão já nos seus últimos dias, mas julgará a alma de cada um pelos seus sentimentos, como no Rio Grande do Sul. São pessoas boas, trabalhadoras, descendentes de alemães, homens honestos, mulheres honestas, mas dentro da alma torceram por um time errado, por uma jogada errada. Muitos são contra o povo judeu dentro da alma. Nunca se viu tanta água assim para apagar esse fogo. Os palestinos, dentro da alma, aquela vontade imensa de destruir o povo judeu. E disse: agora temos milhares de soldados, temos muitas armas, túneis. Vai ser agora. Não sobrou um túnel, um soldado. E isso não é nada. Até 2030, não é que o mundo vai acabar. Muitos me perguntaram: o que vai acontecer em 2030? Não é em 2030,
é até em 2030. Vocês vão ver coisas que vocês nunca viram. A guerra vai intensificar-se pelo mundo afora. E muitos se acostumarão tanto, em tão pouco tempo, em 6 anos apenas, que dirão, isso é normal. Como essa mentira do grupo terrorista PT, essa mentira global, esse crime global da ONU. Todos os países já se integrando a uma organização terrorista mundial de esquerda, mentirosa, mas o único povo na Terra que não muda jamais, que tem como bandeira a Torá, a justiça, a verdade, é o povo judeu. O único que recebeu o livro, o guia de instrução, e entrega a todos gratuitamente, mas ninguém quer ler o manual de instrução para viver nessa terra bem. É por isso que o povo judeu não se desvia nem para um lado nem para o outro, porque temos um guia em nossas mãos, aonde diz: esse aqui é o nosso livre-arbítrio, é as nossas leis que diz, podemos fazer isso, 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 e não podemos fazer isso. Mas se eu quiser fazer, eu posso fazer. Posso fazer, se o Eterno permitir, porque Ele é o juiz desse jogo. É por isso que o nosso livre-arbítrio é limitado. Tudo que é correto e justo eu posso fazer e será concretizado. Mesmo se eu não puder, o Eterno me ajudará e eu conseguirei. Tudo posso nessa terra, desde que seja justo. Mas aqui tem também o que é injusto. Tudo posso, se o Eterno permitir, ou se ele dormir, se ele cochilar, é impossível. Eu posso planejar o que eu quiser do mal, mas o Eterno é quem dirá se sim ou não. Se isso que eu planejei do mal for para destruir um maligno, um perverso, ou uma própria maldade, outra, talvez o Eterno permita, sim ou não. Isso é uma incógnita, que talvez sim ou não. Não sabemos. Mas o que importa é andar na justiça, andar com verdade. Eu gosto de resumir todas as coisas para que as pessoas entendam. O livre-arbítrio, ele é limitado, porque estamos em um tabuleiro. O mundo é um tabuleiro. Não adianta planejar foguetes, mísseis para via nada. Não adianta o homem criar um foguete, uma nave espacial para viver em Marte. Lá não é lugar, não foi o lugar que o Eterno determinou para nós seres humanos. Talvez existam outras vidas lá, com outros semblantes, outra forma de vida, mas é para aquelas vidas lá. Não foi para nós. Viver no espaço, eu preciso de água, eu preciso de comida. O nosso Deus é único. A nossa forma, ela foi feita para aqui, para essa localidade, para esse jogo. Eu não posso jogar a minha jogada em um outro tabuleiro de jogo, em outro lugar. De forma alguma. Bom, mas é isso. Que o Eterno abençoe a todos com inteligência, sabedoria, e que venha Mashiach. Mas eu não vivo de esperar Mashiach. Eu me intitulo Mashiach para agir como tal, para viver nessa terra como tal, para poder ajudar a mim mesmo
a meu corpo, a minha alma e ajudar o próximo, reconhecendo em primeiro lugar que é o mais importante, que existe um Deus único que me ama, que nos ama, que quer o melhor para mim, para nós todos. Então, por esse amor, ele nos entregou Torá, um guia de instruções, para que sejamos bem-aventurados nessa terra. Shalom, shalom.